Costuminho. Vamos jogar milho pra cima, Diabinho. Olha o zoião dele. Olha, olha lá. Pues La tormenta. Nacerá del choque de estos dos vientos. Llega ya su tiempo. Se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo. Ya la tormenta viene. Así será. La profecía. Cuando amaine la tormenta, cuando lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão, como em sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar, como em sonho perder a passada e no ronco da terra tombar, como engano desgarrados da terra, como assim levantados do chão, na planta dos pés uma terra, como água na palma da mão. Foi assim, como um gemido que não pudesse mais ser sufocado. Começou devagar no final dos anos 70, pipocando num cantão e noutro. Famílias inteiras de deserdados do campo, que não tinham mais nada além de seus corpos e uma vaga esperança, se puseram em marcha. Então, nas madrugadas cheias de estrelas do sul do Brasil, mãos cortaram cercas e ocuparam o chão. Mãos ergueram barracos de lona preta e se fincaram, feito raízes, no campo improdutivo, no latifúndio. Corpos enfrentaram a polícia, o medo, a dor. Olhos fixaram um ponto no futuro e começaram a se mover na direção do ainda não. E foi por isso que, em 1985, herdeiro das grandes lutas das ligas camponesas, ligando os pontos isolados de resistência, nasceu o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Um vagalhão incontrolável, uma tormenta, uma labareda que ainda hoje lava almas, varre os campos e incendeia certezas de vida digna, pão repartido e justiça. O Movimento Sem Terra, para mim, posso dizer que, principalmente em Santa Catarina, a gente começou ele. Começou o Movimento Sem Terra a partir das comunidades eclesiais de base, dentro da igreja, depois na CPT. E aí, em 84, cara, a gente já tinha necessidade de tocar com as próprias pernas a nossa própria organização, que discutisse específico a questão da reforma agrária. Hoje tu entra no comércio, tu discute com o povo a reforma agrária, todo mundo entende ela, né? Apesar que, não, às vezes, eles dizem assim, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Mas é uma questão de visão, de ver melhor como é que funciona, né? Talvez... Mas quando se fala na reforma agrária, hoje 80% da sociedade diz sim para ela, né? Diz sim. Então antes não, antes quando falava em reforma agrária chamavam os ladrões de terra, né, cara? Os ladrões de terra, e dessa forma era tratado, né, cara? A reforma agrária é a conquista de tudo, né? É a questão da a capacidade de resgatar a dignidade, a capacidade de resgatar a força de lutar, a esperança, né? O Movimento Sem Terra, eu acho que não só para o povo brasileiro, mas para o resto do mundo, está mostrando que é possível pegar as pessoas que estavam mais à margem da sociedade e recuperar. O MST foi então puxando o fio de um novelo sem fim. Milhares de famílias em busca de um outro jeito para viver. Em cooperação, na partilha, pés plantados no campo, produzindo comida para a sua gente. O MST abriu janelas e portas para um sonho possível, de terra repartida. E hoje, em todo o Brasil, já passam de 4 milhões as pessoas que caminham juntas na busca desta realidade. Uma gente que conhece o país em que vive.
Um povo que sabe existirem 3 milhões de imóveis rurais e que só 2,8% deles, os latifúndios, chegam a ocupar quase 60% de toda a área agricultável. As pequenas propriedades, que somam 62% dos imóveis, têm apenas 7% de área. 40 mil proprietários rurais controlam mais de 400 milhões de hectares. Isso basta para que a luta se faça. As terras hoje, o Movimento Sem Terra, tem sido a última alternativa, é ocupar a terra. Porque nós já fizemos várias formas de mobilização e nunca o governo se sensibilizou com isso. Nunca deu atenção. Então você, na medida que você ocupa a terra, você cria um problema social, você cria um fato. Você cria um fato concreto e é um fato que traz, é um problema social que foi o governo que criou. Então, portanto, ele tem a responsabilidade e aí tu amarra as coisas e tentar que ele resolva esse problema. Então aqui está o povo que veio para ocupar esse latifúndio. Então, comparada, a partir de hoje, vocês fazem parte de uma organização que se chama Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST que já tem mais de 100 assentamentos aqui em Santa Catarina e que tem mais de 300 assentamentos, 300 mil famílias assentadas a nível de Brasil. Então hoje, bem-vindos vocês para a nossa organização que é o MST. Viva os trabalhadores! Luta do Sem Terra! Primeira coisa, ocupa terra improdutiva, que não está sendo ocupada, né? Que não está cumprindo com a chamada função social. Se a terra não cumpre a função social, a própria lei diz que ela é passivo de reforma agrária. Então, ocupa seus latifúndios improdutivos, que está assim nesse Brasil, né? A partir daqui, vai mudar a nossa vida, na medida em que a gente vai conquistar a nossa terra e vai ser um exemplo de como é que nós vamos organizar a nossa vida daqui para frente. Tudo bem? Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Trabalhador, luta com certeza, para não faltar o pão em cima da nossa mesa. Vamos ver, bang, bang. Acabou? Ah, tá. Tem mais uma. Será? Não Tem. O MST não cansa de derrubar cercas e a da ignorância é a segunda que é rompida. Basta que os barracos se ergam e lá já está a escola. A pedagogia é da libertação e até rendeu o prêmio da Unicef. Hoje, o número de crianças e adolescentes escolarizados passa dos 100 mil. Nas escolas do movimento, aprende-se sobre um Brasil real, sobre a luta pela terra, sobre ser um povo digno e capaz de transformar o mundo, seu próprio mundo. O conhecimento passa pela justiça social, a radicalidade democrática, os valores humanistas e socialistas. Os sem terra pensam e constroem uma maneira própria de educar. Reconhecem na criança não o futuro, mas o agora, o já. Isso são sonhos que a gente sabe que tudo isso vai levando com que o próprio povo... É uma escola aqui, outra ali, é outra lá, sabe? São pessoas se organizando para ir lutando, que a gente possa poder continuar ajudando as pessoas e poder viver num país, sabe, onde todos os brasileiros têm orgulho de ser brasileiros, sabe? Que infelizmente hoje isso não é possível, né? É poder, saber que não existe mais crianças morrendo de fome, as pessoas têm trabalho, têm emprego, têm justiça, né? Isso é lutar por uma sociedade socialista mesmo, né? Eu quero ver isso. Muitos podem vagar por anos, de acampamento em acampamento, esperando. Mas às vezes, por força da luta, a terra vem. E organizados, os camponeses formam os assentamentos. Terra conquistada, preparada, parida.
Dela brota o fruto, maduro. Nela crescem meninos e meninas que reaprendem a sorrir. Nela não há mais barracos e o futuro se apresenta em forma de grãos. Leite, mel, erva mate, café, sabão. Hoje, já são 1.500 assentamentos autossustentáveis e cooperativas espalhadas por todo o país. A Cooperal, por exemplo, do MST, é a maior produtora de sementes oleaginosas da América Latina. Isso é uma das formas que eu acho de fazer uma espécie de revolução dentro do sistema de produção. Porque não simplesmente aceitar aquilo que o pacotão nos impõe e que a única forma de produzir é dentro daquilo. Mas sim buscar formas alternativas e provar que é possível produzir sim, sem o uso de agrotóxicos, de produtos químicos. Nós mostramos até agora que dá para a gente fazer, mesmo com pouco recurso, mesmo da forma que está sendo feita, mas que o povo organizado, que o povo que vem com interesse e vem buscar a terra, ele traz dignidade. Cada família assentada representa uma média de 3 empregos no campo. Com toda a luta que nós temos, a gente está vendo ainda quanta gente vai embora do campo, né? E essa política agrícola que vem aí, que a gente está vendo, né, é o que expulsa nós da agricultura. Que a gente luta com tudo que é coisa, mexe com tudo que é tipo de cultura, para ver se a gente se segura em cima e resiste em cima da terra. E tem dia que a gente se aborrece, às vezes, que a gente pensa assim, mas será que eu vou continuar aguentando ou eu vou ter que desistir? A reforma agrária não é só um sonho de deserdados. Ela é necessária para que a vida de todos os brasileiros seja boa. Sem uma política agrícola e distribuição justa da terra, os trabalhadores migram para a cidade e tudo o que encontram é mais miséria e fome, formigando nas favelas. Dados do próprio governo alertam que só no Nordeste há um potencial de 13 milhões de pessoas prontas para abandonarem o campo em busca de vida melhor. Muito da violência nas grandes cidades é fruto desta migração desesperada, da pobreza. Hoje, no Brasil, a cada 13 minutos, alguém morre por causa desse mal. O MST quer mudar esse panorama. Por isso, organiza os camponeses para que lutem pelo direito de ficar na terra, de produzir, estancando o movimento para as cidades. Pelo que a gente está vendo, na questão das favelas, uma forma assim, é só gente desempregado, filho chorando de fome. Não é difícil tu lutar 1 ano, ou meio ano que for, ou 2 anos, porque se tu fica na favela 1 ano, ou tu fica aqui no barraco 1 ano, pelo menos a questão da alimentação nós produzir. E eles ficam dependendo, aí tem criança, juventude, cai aí, começa a faltar a alimentação, eles caem na droga, caem na depressão, aí vão assalto, roubo, né? Então eles são desempregados, não tem estudo de repente. Está com fome, vai roubar alguma coisa para comer, vai pra cadeia, fica 20 anos. E se é classe média ou rico e queima um índio, tá em liberdade. O Movimento Sem Terra é, acima de tudo, uma esperança para esse povo que está aí. Que não é partido político, não é uma organização de pessoas que está lutando por uma vida melhor para todos. E que eu acho que tem muito a dar para esse povo ainda.
assim, que o governo, ele, por mais que ele tente passar a imagem pela mídia que ele é um bom governo, que ele consegue fazer com que o povo goste dele, mas se ele não conseguir fazer com que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas consigam assim, se sentir realizadas, ele não é um governo. Ele é apenas alguém que está governando para uma minoria das pessoas e não para todo mundo. Porque governo de verdade é aquele que governa para todo mundo, que dá direitos iguais para todos. O MST é a maior organização popular do país. Por isso, a cada 4 anos, gente de todos os acampamentos e assentamentos se reúne num grande congresso nacional. Hora de refletir sobre a prática, hora de dividir conhecimento, partilhar esperanças, abraçar novos sonhos. Os Sem Terra mostram sua arte e os seus artistas, declamadores, poetas, músicos. Dividem sua fé num Deus de amor, que declara em alto e bom som: a terra é de todos. Os Sem Terra desfilam seus símbolos, a mística que os mantém unidos nessa marcha que não tem fim. Junto com eles, misturam-se pessoas de todo o mundo, que vêm beber nessa fonte viva, compartilhar dessa absurda certeza de que um dia a reforma agrária vai ser real e todos terão vida farta, diversão, beleza e arte. Malditas sejam todas as cercas que garantem a permanência de uma elite política e econômica incompetente, decadente, entreguista e cínica. Malditas sejam todas as cercas que, como dizia Pedro Casaldáliga, nos impedem de viver, de compartilhar e de amar. Benditas sejam todas as mãos calejadas de mulheres e homens, guerreiros e guerreiras do Movimento Sem Terra. É a escola da solidariedade, calcada na luta pela vida, onde a terra é sempre dividida, afastando essa tal desigualdade. É o sonho da nova sociedade, presente em todo esse rodeio, como o vento que sopra no sorrateiro, tempestade de ondas e calmarias, só com muita coragem e rebeldia se constrói o Brasil dos brasileiros. Reforma agrária por um Brasil sem latifúndio. E vai, 4 Congresso Nacional do MST. Vamos? Vai, 4 Congresso. Apenas R$4, R$4. Vocês não querem nada, hein? Mulher bonita não paga, mas também não leva. Se faltar 10 centavos, fica aqui mesmo. Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. Zumbi, Antônio Conselheiro. João, Maria, Domingos, Dirceu, Marta, Luiz, Sandoval, José. Estes são os Sem Terra. Gente com nome, sobrenome, cidadãos. Na luta, retomaram o que não mais tinham, a esperança. É por isso que estão em marcha. Com suas bandeiras cor de sangue, carregam essa coisa mágica que é a certeza de que virá aquilo que estão construindo. Por isso, ninguém fica imune a essa força que passa, viva, nos rostos vincados de sol. Esse mar de gente que caminha tem direção, está seguro. Esse mar vermelho vencerá um dia e saberemos que chegou a hora. Terra para quem nela trabalha, governo democrático popular, pão na mesa, alegria. Um Brasil de todos. A utopia que nós, sabe, é uma utopia possível. Aquilo que nós queremos, nós vamos continuar lutando até a gente conseguir isso, né? Se não for para nós, para que seja para nossos filhos, para nossos netos, né? Deixar um mundo melhor, né? Esse é o nosso país.
nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. E nós temos que a cada momento, frente a tanta proteção e tanta intervenção do projeto neoliberal, que as nossas lutas sejam articuladas. Orival, diz que tem o Benjamin colocou um outro ônibus. A cara dele. Daiane, você bem querida, se atraque, Daiane. Já sou. E um é separado, a Maria também mora comigo, que ela também quer ver se ganha um pedacinho de terra para ela, né? Que esta menina aqui é filha dela. Ela é muito doente, mas ela diz que quer ver se ganha um pedacinho para logo mais servir para a menina, né? Ai, agora. E saberemos então onde está o horizonte. Se não tiver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte.
justiça, nós somos companheiros de zumbi. João, Maria, Domingos, Dirceu, Marta, Luiz, Sandoval, José. Estes são os sem terra. Gente com nome, sobrenome, cidadãos. Na luta, retomaram o que não mais tinham, a esperança. É por isso que estão em marcha. Com suas bandeiras cor de sangue, carregam essa coisa mágica que é a certeza de que virá aquilo que estão construindo. Por isso, ninguém fica imune a essa força que passa, viva, nos rostos vincados de sol. Esse mar de gente que caminha tem direção, está seguro. Esse mar vermelho vencerá um dia e saberemos que chegou a hora. Terra para quem nela trabalha, governo democrático popular, pão na mesa, alegria. Um Brasil de todos. A utopia que nós, sabe, é uma utopia possível. Aquilo que nós queremos, nós vamos continuar lutando até a gente conseguir isso, né? Se não for para nós, para que seja para nossos filhos, para nossos netos, né? Deixar um mundo melhor, né? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. E nós temos que a cada momento, frente a tanta proteção e tanta intervenção do projeto neoliberal, que as nossas lutas sejam articuladas. Vincados de sol. Esse mar de gente que caminha tem direção, está seguro. Esse mar vermelho vencerá um dia e saberemos que chegou a hora. Terra para quem nela trabalha, governo democrático popular, pão na mesa, alegria. Um Brasil de todos. A utopia que nós, sabe, é uma utopia possível. Aquilo que nós queremos, nós vamos continuar lutando até a gente conseguir isso, né? Se não for para nós, para que seja para nossos filhos, para nossos netos, né? Deixar um mundo melhor, né? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. E nós temos que a cada momento, frente a tanta proteção e tanta intervenção do
nem colocou um outro ônibus. A cara dele. Daiane, você bem querida, se atraque, Daiane. Já sou. No latifúndio, corpos enfrentaram a polícia, o medo, a dor. Olhos fixaram um ponto no futuro e começaram a se mover na direção do ainda não. E foi por isso que, em 1985, herdeiro das grandes lutas das ligas camponesas, ligando os pontos isolados de resistência, nasceu o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Um vagalhão incontrolável, uma tormenta, uma labareda que ainda hoje lava almas, varre os campos e incendeia certezas de vida digna, pão repartido e justiça. O Movimento Sem Terra, para mim, posso dizer que, principalmente em Santa Catarina, a gente começou ele. Começou o Movimento Sem Terra a partir das comunidades eclesiais de base, dentro da igreja, depois na CPT. E aí, em 84, a gente já tinha necessidade de tocar com as próprias pernas a nossa própria organização, que discutisse específico a questão da reforma agrária. Hoje tu entra no comércio, tu discute com o povo a reforma agrária, todo mundo entende ela, né? Apesar que, não, às vezes, eles dizem assim, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Mas é uma questão de visão, de ver melhor como é que funciona, né? Talvez... Mas quando fala na reforma agrária, hoje 80% da sociedade diz sim para ela, né? Diz sim. Então antes não, antes quando falava reforma agrária chamavam os ladrões de terra, né, cara? Os ladrões de terra, e dessa forma era tratado, né, cara? A reforma agrária é a conquista de tudo, né? É a questão da capacidade de resgatar a dignidade, é a capacidade de resgatar a força de lutar, a esperança, né? O Movimento Sem Terra, eu acho que não só para o povo brasileiro, mas para o resto do mundo, está mostrando que é possível pegar as pessoas que estavam mais à margem da sociedade e recuperar. O MST foi então puxando o fio de um novelo sem fim. Milhares de famílias em busca de um outro jeito para viver. Em cooperação, na partilha, pés plantados no campo, produzindo comida para a sua gente. O MST abriu janelas e portas para um sonho possível, de terra repartida. E hoje, em todo o Brasil, já passam de 4 milhões as pessoas que caminham juntas na busca desta realidade. Uma gente que conhece o país em que vive. Um povo que sabe existirem 3 milhões de imóveis rurais e que só 2,8% deles, os latifúndios, chegam a ocupar quase 60% de toda a área agricultável. As pequenas propriedades, que somam 62% dos imóveis, têm apenas 7% de área. 40 mil proprietários rurais controlam mais de 400 milhões de hectares. Isso basta para que a luta se faça. Existirem 3 milhões de imóveis rurais e que só 2,8% deles, os latifúndios, chegam a ocupar quase 60% de toda a área agricultável. As pequenas propriedades, que somam 62% dos imóveis, têm apenas 7% de área. 40 mil proprietários rurais controlam mais de 400 milhões de hectares. Isso basta para que a luta se faça. As terras hoje, o Movimento Sem Terra, tem sido a última alternativa, é ocupar a terra. Porque nós já fizemos várias formas de mobilização e nunca o governo se sensibilizou com isso. Nunca deu atenção. Então você, na medida que você ocupa a terra, você cria um problema social, você cria um fato. Você cria um fato concreto e é um fato que traz, é um problema social que foi o governo que criou. Então, portanto, ele tem a responsabilidade e aí tu amarra as coisas e tentar que ele resolva esse problema. Então aqui está o povo que veio para ocupar esse latifúndio. Então, companheirada, a partir de hoje, vocês fazem parte
de uma organização que se chama Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST que já tem mais de 100 assentamentos aqui em Santa Catarina e que tem mais de 300 assentamentos, 300 mil famílias assentadas a nível de Brasil. Então hoje, bem-vindos vocês para a nossa organização que é o MST. Viva os trabalhadores! Luta do Sem Terra! Primeira coisa, culpa a terra improdutiva, que não está sendo ocupada, né? Que não está cumprindo com a chamada função social. Se a terra não cumpre a função social, a própria lei diz que ela é passiva de reforma agrária. Então, ocupa seus latifúndios improdutivos, que está assim nesse Brasil, né? A partir daqui, vai mudar a nossa vida, na medida em que a gente vai conquistar a nossa terra e vai ser um exemplo de como é que nós vamos organizar a nossa vida daqui para frente. Tudo bem? Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! O trabalhador luta com certeza pra não faltar o pão em cima da nossa mesa. Vamos ver. Bang, bang. Acabou. Tem mais uma. Será? Não, não tem. Foi assim, como um gemido que não pudesse mais ser sufocado. Começou devagar no final dos anos 70, pipocando num cantão e noutro. Famílias inteiras de deserdados do campo, que não tinham mais nada além de seus corpos e uma vaga esperança, se puseram em marcha. Então, nas madrugadas cheias de estrelas do sul do Brasil, mãos cortaram cercas e ocuparam o chão. Mãos ergueram barracos de lona preta e se fincaram, feito raízes, no campo improdutivo, no latifúndio. Corpos enfrentaram a polícia, o medo, a dor. Olhos fixaram um ponto no futuro e começaram a se mover na direção do ainda não. E foi por isso que, em 1985, herdeiro das grandes lutas das ligas camponesas, ligando os pontos isolados de resistência, nasceu o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Um vagalhão incontrolável, uma tormenta, uma labareda que ainda hoje lava almas, varre os campos e incendeia certezas de vida digna, pão repartido e justiça. O Movimento Sem Terra, para mim, posso dizer que, principalmente em Santa Catarina, a gente começou ele. Começou o Movimento Sem Terra a partir das comunidades eclesiais de base, dentro da igreja, depois na CPT. E aí, em 84, cara, a gente já tinha necessidade de tocar com as próprias pernas a nossa própria organização, que discutisse específico a questão da reforma agrária. Hoje tu entra no comércio, tu discute com o povo a reforma agrária, todo mundo entende ela, né? Apesar que, não, às vezes, eles dizem assim, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Mas é uma questão de visão, de ver melhor como é que funciona, né? Talvez... Mas quando se fala na reforma agrária, hoje 80% da sociedade diz sim para ela, né? Diz sim. Então antes não, antes quando falava reforma agrária chamavam os ladrões de terra, né, cara? Os ladrões de terra, e dessa forma era tratado, né, cara? A reforma agrária é a conquista de tudo, né? É a questão da a capacidade de resgatar a dignidade, a capacidade de resgatar a força de lutar, a esperança, né? O Movimento Sem Terra, eu acho que não só para o povo brasileiro, mas para o resto do mundo, está mostrando que é possível pegar as pessoas que estavam mais à margem da sociedade e recuperar. O MST foi então puxando o fio de um novelo sem fim. Milhares de famílias em busca de um outro jeito para viver. Em cooperação, na partilha, pés plantados no campo, produzindo comida para a sua gente. O MST abriu janelas e portas para um sonho possível, de terra repartida. E hoje, em todo o Brasil, já passam de 4 milhões as pessoas que caminham juntas na busca desta realidade. Uma gente vai levando com que o próprio povo... É uma escola aqui, outra ali, outra lá, sabe? São pessoas se organizando para ir lutando, que a gente possa poder continuar ajudando as pessoas.
E poder viver num país, sabe, onde todos os brasileiros têm orgulho de ser brasileiro, sabe? Que infelizmente hoje isso não é possível, né? É poder, sabe, saber que não existe mais crianças morrendo de fome, as pessoas têm trabalho, têm emprego, têm justiça, né? Isso é lutar por uma sociedade socialista mesmo, né? Eu quero ver isso. Muitos podem vagar por anos, de acampamento em acampamento, esperando. Mas às vezes, por força da luta, a terra vem. E organizados, os camponeses formam os assentamentos. Terra conquistada, preparada, parida. Dela brota o fruto, maduro. Nela crescem meninos e meninas que reaprendem a sorrir. Nela não há mais barracos e o futuro se apresenta em forma de grãos. Leite, mel, erva mate, café, sabão. Hoje, já são 1.500 assentamentos autossustentáveis e cooperativas espalhadas por todo o país. A Cooperal, por exemplo, do MST, é a maior produtora de sementes oleaginosas da América Latina. Isso é uma das formas que eu acho de fazer uma espécie de revolução dentro do sistema de produção. Porque não simplesmente aceitar aquilo que o pacotão nos impõe e que a única forma de produzir é dentro daquilo. Mas sim buscar formas alternativas e provar que é possível produzir sim, sem o uso de agrotóxicos, de produtos químicos. Né? Nós mostramos até agora que dá para a gente fazer, mesmo com pouco recurso, mesmo da forma que está sendo feita, mas que o povo organizado, que o povo que vem com interesse e vem buscar a terra, ele traz dignidade. Cada família assentada representa uma média de 3 empregos no campo. Com toda a luta que nós temos, a gente está vendo ainda quanta gente vai embora do campo, né? E essa política agrícola que vem aí, que a gente está vendo, né, é o que expulsa nós da agricultura. Que a gente luta com tudo que é coisa, mexe com tudo que é tipo de cultura, para ver se a gente se segura em cima e resiste em cima da terra. E tem dia que a gente se aborrece, às vezes, que a gente pensa assim, mas será que eu vou continuar aguentando ou eu vou ter que desistir? A reforma agrária não é só um sonho de deserdados. Ela é necessária para que a vida de todos os brasileiros seja boa. Sem uma política agrícola e distribuição justa da terra, os trabalhadores migram para a cidade.